Louvado, engrandecido seja o nome dele, hoje e sempre. Amém. Muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez, agradecida a Deus que tem nos proporcionado esses momentos. O Senhor está falando desde o começo. Essa, Deus tem falado comigo sobre esse assunto já tem um tempo. Já vem um tempo que vem no meu coração. E antes de tudo, eu quero avisar os irmãos. A palavra que Deus está trazendo para nós hoje, palavra de vida. O culto inteiro falou sobre isso. Os louvores falaram sobre vida. Vida, a vida que Deus derramou por nós. A vida que Jesus quer que a gente tenha, essa vida em abundância que a Bíblia fala. Antes de começar, eu vou ler um texto. Eu peço aos irmãos que prestem atenção a ele. Um dia após meu suicídio, eu me apaixonei tanto por minha mãe, ao ver ela chorando no chão do meu quarto, abraçando minha camiseta, com fotos minhas espalhadas pelo chão. Eu vi tanto amor nos olhos dela. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meu pai me amava. Por mais que ele tivesse um jeito durão, em meio a tanta tristeza, ele falava com os olhos em lágrimas, mas cheio de orgulho sobre mim, que eu era muito apegada com Deus e muito sensível ao próximo. Um dia, após o meu suicídio, eu vi que Lola, minha gatinha de estimação, era mais espetacular que eu imaginava. Toda vez que alguém chegava em casa, ela ia correndo até o portão, esperando por mim. E ao ver que não era eu, ela deitava na frente do portão e continuava a me esperar. Um dia após o meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala, com os olhos lacrimejando, lembrando das vezes que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa, crescemos tanto. Um dia após o meu suicídio, eu me senti tão especial quando eu vi meus irmãos de fé, tão abalados e dizendo o quanto eu iria fazer falta nesse mundo. À noite, eu fui ver o meu corpo. Confesso que me incomodou. Olhei e disse: tantos sonhos que você tinha, tantos planos, tanto amor para dar, tanta gente para conhecer, filhos abençoados que você teria, e você jogou tudo para o alto. Tem que ser muito corajosa para fazer isso. Por que não usou essa coragem para vencer essa dor? Por quê? É só um poema, é um texto. Esse poema é uma adaptação, aliás, o que eu li esse texto é uma adaptação de um poema de uma moça escritora chamada Meg Royer. E ela trata desse assunto que a gente não fala muito, mas que é tão importante. A vida, o valor que nós temos dado para nossas vidas. Ouvir esse texto traz uma aflição, eu sei, traz uma angústia muito grande, mas Deus quer falar com a gente sobre isso. Deus quer trazer esse assunto no nosso meio também. A igreja, a igreja precisa deixar um pouco as milícias do mundo, a militância, e passar mais a observar as pessoas. Deus nos fez pessoas. Deus não criou grupos, Ele criou a nós individual, cada um do seu jeitinho. Ele diz, a palavra diz que Ele, antes do ventre eu já te conhecia. Não sou eu que digo, é Deus quem diz.
E isso é verdade. Ele nos, ele nos conhece intimamente, ele sabe de tudo que nós passamos. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe nossas angústias, ele sabe de tudo. E ele tem lutado por nós. Ele tem lutado por cada um de nós aqui. A vida, essa vida é um presente e é única, viu? Não é única por você ser único, é única porque é só uma. Não adianta que alguém diga que você vai morrer e vai voltar de outro jeito. Não, a vida é única. Deus nos deu uma vida. E nós precisamos cuidar dela, cuidar desse presente tão maravilhoso que Deus nos deu. É fácil? Não. Mas nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos cuidar de nossa saúde mental. Precisamos estar ligados com Deus, porque a luta é grande e sem Ele a gente não vence. Eu vou pedir aos irmãos que abram as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Eu vou tirar aqui. Eu peço aos irmãos que acompanhem. Eu vou ler a partir do versículo 30. Jesus está conversando, ele vai contar uma parábola. Nós vamos falar desse assunto com essa parábola. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Guarde essa palavra, meio morto, essa expressão, na verdade. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. O que aconteceu com esse rapaz, esse personagem central da parábola que Jesus contou, pode acontecer com qualquer um de nós. Ele ia no caminho dele, quem sabe era algo que ele fazia sempre. Quem sabe ele já era acostumado a andar por ali, era algo que ele fazia. E foi assaltado, foi espancado, deixado, como a Bíblia diz, meio morto. Algumas traduções dizem semi-morto. Isso acontece com a gente. Quantas vezes nós estamos fazendo nossas coisas, fazendo o que a gente faz, e de repente somos assaltados, somos espancados nesse nosso caminho. Quantas vezes problemas financeiros, traições, doenças, abandonos, são algumas das situações que nos deixam dessa forma, quase mortos. Sempre é algo que vem quando você não espera. Ele estava no caminho dele, ele estava andando normal, fazendo as suas coisas. E um assalto
Ninguém espera por um assalto. Ninguém espera ser assaltado. Ninguém planeja ser assaltado, ser espancado. Ninguém planeja ficar semi-morto. É algo que acontece e deixa a gente sem força, sem vontade nenhuma de continuar. É mais fácil acabar com essa situação em nossas mentes, é muito mais fácil, porque você vai se livrar. Eu já conversei com pessoas que tentaram contra suas vidas e a explicação é essa. A dor é muito grande. A fala é sempre essa. Eu não queria mais passar aquela dor. Eu não aguentava mais suportar. Eu não conseguia mais suportar aquela dor. Voltando aqui para a parábola, ela apresenta a gente mais, além do rapaz, mais três personagens. Um é o doutor da lei, né, que a Bíblia fala, chama assim. Esse doutor da lei, para nós, nessa situação do que nós estamos falando, nós podemos caracterizar como aquela pessoa que nós conhecemos, aquela pessoa que é responsável, que tem as respostas. Todos nós conhecemos alguém assim. Aquela pessoa que resolve problemas, que a gente, inclusive, já viu na nossa convivência resolver problemas. E aí você olha, depois de muito tomar coragem, vai a essa pessoa e fala: eu não aguento mais, eu não consigo mais. E ele vem, ele te dá respostas sim, ele ajuda, ele indica lugares, ele indica profissionais, e é muito bom, se você está numa situação dessa, busque ajuda profissional. O Senhor nos deu inteligência bastante para entender que profissionais são necessários em qualquer ramo. E é muito importante a buscar ajuda. E ele te dá, às vezes até paga um tratamento, um acompanhamento, te ajuda assim, mas falta alguma coisa. O outro personagem, a gente vê o levita. O levita, biblicamente, ele pertencia à tribo de Levi. Uma de suas obrigações era louvar, como o Ministério de Louvor faz aqui lindamente. Com os louvores, o que é que eles fazem? Aliviam a nossa alma, não é? Quando a gente está com muita tristeza, a gente vem, a gente ouve, a gente se sente muito melhor. Mas, nesse caso, o levita, eu entendo como alguém em nossa vida, aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que ela conhece todos os lugares, ela faz você se divertir, você ri com ela te leva em lugares divertidos, né? Nos pontes, ela conhece tudo e ela vai te levar e você vai se sentir feliz sim. Mas você chega em casa em algum momento e você aí, mais uma vez, pode chegar para essa pessoa e dizer: eu não aguento mais. Está muito difícil. Eu não consigo. Ela vai tentar te animar, mas falta alguma coisa. Continua faltando alguma coisa. Nenhum desses dois personagens, ele olhou para você, eles não sentiram a sua dor. Ele não diz, ninguém dessas duas pessoas olha para você e diz assim: eu preciso de você. Ninguém não diz assim: você é importante para mim.
edifica. Uma vez eu vi um pastor contando uma história de um morador de rua. Ele disse que chegou para fazer alguma doação e ele disse: Jesus te ama. Ele disse que Jesus me ama, eu sei. Eu só queria que alguém me amasse. Só queria que uma pessoa também me amasse. E às vezes é essa falta que faz. Nós vivemos num mundo de tantos julgamentos. Nós julgamos tanto e vamos acabando esquecendo, nos separando. Nós somos seres humanos, nós somos cheios de emoções. E às vezes essas emoções juntam com essas situações e você acaba num turbilhão de sentimento, de coisas que você não aguenta. Sozinho, você não aguenta. Mas toda história, todas as pessoas têm o terceiro personagem, o bom samaritano. Para todos, não importa sua cor, sua religião, seu estilo, sua vida financeira, não importa seu gênero, não importa, existe o bom samaritano. O nome dele é Jesus Cristo. Precisamos falar o nome que está acima de todos os nomes, aquele que pode salvar você nesse momento. Ele se chama Jesus Cristo. É aquele que você nem imagina, mas que ele já deu a vida por você. A Bíblia diz aqui no versículo 33 que o bom samaritano chegou ao pé da pessoa, ele chegou perto e moveu-se de íntima compaixão. Ele chora com você. Ele se desespera? Não, Jesus não se desespera, mas ele vê seu desespero. Ele sente a sua dor porque ele quer que você esteja bem, esteja lúcido, esteja tranquilo, para viver a abundância da vida que ele tem para você. Desesperado a gente não consegue enxergar. No versículo 34, ele derrama, ele atolha as feridas e colocou azeite e vinho. Azeite e vinho, a cura da dor, a cura das feridas, o sangue de Jesus derramado por você. No livro de Isaías, ele diz, no capítulo 53, diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. E isso é verdade. Ele levou as dores para que nós tivéssemos vida. É muito difícil. Eu vou dizer a vocês, é impossível. Se você está vivendo essa situação, passando por isso, sem Jesus você não vai conseguir. Eu não tenho formação psicológica, de psicologia, psiquiatria, terapêuticas, nada disso. E seria muita hipocrisia, Deus não ia permitir eu estar aqui para falar isso de forma aleatória. Ele me trouxe aqui porque eu já vivi, eu já passei por isso. E Jesus me salvou. Ele me permitiu estar aqui hoje para falar com alguém. Em tudo Deus tem propósito. Em nossas vidas, tudo que acontece, Deus tem propósito. Basta que a gente dê lugar. Eu também estive no lugar daquele homem, vivendo minha vida, fazendo o que eu achava que estava certo. Vivendo. E eu fui assaltada, eu fui espancada,
e fui deixada também como aquele homem semi-morta. Esse estado, né, estava semi-morta. Esse estado é algo muito perigoso para mim, por experiência própria, eu digo a vocês, porque no estado de semi-morte, você continua fazendo suas coisas. Eu trabalhava, fazia tudo que eu tinha que fazer. Mas eu tinha uma data, eu tinha os meios, eu sabia como ia ser, mas eu continuava cumprindo minha agenda. Quando acontecia alguma coisa, eu dizia, é só até tal dia. Vai ser até esse dia. Também busquei ajuda e foi muito bom. Busquei ajuda profissional, foi muito bom. Eu continuava, né, fazendo, tive momentos com pessoas divertidas, alegria, tal, mas quando eu chegava em casa, minha mente era como uma máquina. Minha mente não parava. O inimigo o tempo todo na minha cabeça. O tempo todo. Parecia, não sei se vocês têm essa imagem de duas engrenagens assim rodando. O tempo todo, o tempo todo. Eu não aguentava mais, porque eu não dormia muitas noites, totalmente sem dormir. E aquilo na minha cabeça o tempo todo. Eu não tinha condições, eu não aguentava mais aquilo. Eu vinha para a igreja, foi quando eu comecei a visitar. Aí eu ouvia assim um louvor, ouvia uma palavra. Era um momento que eu dizia assim, que pena, eu não vou ouvir mais isso. A partir desse dia eu não vou mais ouvir. Aí eu lembro num dia de teve um dia muito turbulento, aconteceram algumas coisas. E à noite eu recebi a visita, né, de alguns irmãos aqui, do pastor, que veio lá em casa. E ele conversava comigo e ele falava daquela passagem, quando Jesus acalma a tempestade, que ele manda o vento parar. Ele dizia para mim que a minha vida estava daquele jeito, uma tempestade. Eu precisava deixar Jesus acalmar aquela situação, a tempestade que eu estava vivendo, e era aquilo mesmo. Eu vivia, era como se eu tivesse o tempo todo embaixo da água, muito turbulento. De vez em quando eu conseguia sair para respirar, mas era muito rápido. Parecia que alguém me empurrava de volta. Era muita turbulência. E eu não ia conseguir mais. Eu não ia mais conseguir, que eu já não tinha mais forças para continuar. Estava muito perto. Eu já não tinha mais nenhuma vontade para prosseguir. E ele conversou comigo, eles conversaram, eu entendi, mas eu não tive força para fazer nada. Eu sim, me senti bem naquela noite, enquanto eles estavam lá, eles saíram, eu me deitei, a máquina ligou novamente. A máquina voltou a funcionar. De novo, de novo. Isso foi numa sexta, passou sábado, domingo, eu vim para a igreja.
cumprir minha agenda, cumprir, né? Para dar satisfações a alguém de que, mesmo assim, tudo estava bem. Esse é o grande perigo, que nós vamos nos acostumando a esse estado de semi-mortos e não buscamos a ajuda que pode ser efetiva, a gente não busca. E no domingo eu estive aqui, era o pastor Davi, amigo do pastor. Ele estava pregando e ele falava sobre Isaac. Nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Que ele falava que Isaac, ele está em Gênesis, se os irmãos quiserem ler depois. Isaac, ele cavava os poços e vinha um povo no outro dia, de noite tampava. Quando ele acordava de manhã, ele chegava lá, estava tudo entulhado. Isaac voltava e ia fazer de novo. Ele ia e. Desculpa. Ele ia, cavava outro. Ele ia para outro lugar, cavava outro. De manhã estava entulhado, ele ia novamente e fazia de novo. Eu estava sentada ali e disse: eu preciso disso. Porque eu não tinha como levantar no outro dia. Eu disse: eu preciso da força que tem esse homem. De onde vem essa força, a perseverança, a vontade de fazer de novo, ver de manhã tudo destruído, e ele ia fazer novamente. Eu disse: é disso que eu preciso. Aí, nessa noite foi como se as escamas dos olhos caíram. Naquele momento eu entendi que eu precisava de Jesus na minha vida. As correntes foram quebradas naquela noite. Quando o pastor fez o apelo, eu levantei, não sei como até hoje, eu sei que eu estava, quando eu me vi, eu já estava ajoelhada, e ali eu senti como se uma mão definitivamente tivesse me tirado de dentro daquele mar. Naquele momento, Jesus disse ao vento: acalma-te, e acalmou. Minha alma, a minha vida, naquele dia, voltou para o dono, voltou para o seu verdadeiro dono, porque minha vida não era de Deus. Mas naquele dia, Jesus tomou, eu permiti que o Senhor de verdade tomasse conta da minha vida. Porque enquanto a gente fica sentado, a gente visita igreja, a gente vem, ouve louvor, a gente não toma decisão, não adianta. A tempestade vai continuar. A partir daquele dia, no outro dia, um amigo que ele sempre ia lá quando estava nessa situação, ele ia lá, quando ele chegou lá, ele perguntou, ele me viu, aí fez: já resolveu o problema? Eu disse: não, eu aceitei Jesus. O espírito da morte saiu de mim, saiu do meu corpo. Irmãos, é difícil passar por isso. É muito difícil. Se alguém tem pensado no dia de hoje, nesses dias, alguém está vendo isso, não sei quando, já que agora está na internet. Alguém está vendo isso em algum momento e tem pensado em tentar contra a sua vida. Olha, eu digo a você, pense de novo, reavalie, olhe para trás, faça como o poema. Pense na sua vida, pense, aceita a vida abundante que o Senhor quer lhe dar.
Sozinho você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa deixar o Senhor trabalhar. Você precisa da mão forte de Deus para lhe tirar do meio desse vento. No poema original, a autora, ela ainda tem uma parte final. Ela diz assim: um dia após o meu suicídio, eu tentei me matar novamente, mas eu não consegui, porque ela viu tudo que ela perdeu. Não perca algo tão precioso que é a vida que Deus lhe deu. No Salmo 5, eu vou ler para vocês. Diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Em nome de Jesus, você vai acordar amanhã e vai orar e vai dizer a Deus: Senhor, me fortalece para esse dia. Senhor, em nome de Jesus, fala com Deus. Diga que você não tem força. Diga que você não aguenta mais. E é Ele que vai lhe sustentar. Se entrega ao Senhor. Não perca a oportunidade, porque o inimigo está ao seu redor. Não faça a alegria de Satanás. Viva. Tenha uma vida plena. Ore a Deus. Entregue sua vida a Cristo. Em nome de Jesus. E tenha uma vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos o que Deus tinha para nós nessa noite. Eu espero que a palavra tenha chegado. A palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que ela vai fazer o que é da vontade dele. Amém. Deus abençoe a nós.